Beleza, Rádio Transmar FM, então a gente está aqui batendo papo com o Romeu Mário Rodrigues, vamos começar a nossa entrevista. Eu vou cortar o áudio aqui, tá um pouquinho difícil aí de vocês entenderem, porque a gente está fazendo as transmissões, começamos a fazer as nossas transmissões há pouco tempo, via Facebook, e algumas modificações, algumas alterações precisam ser feitas, né, para que isso aconteça com qualidade. Inclusive, se você estiver nos ouvindo aí pelo Facebook e puder mandar um sinal para a gente de como está a transmissão, a gente agradece, né, Oriana? Você que está nos ouvindo pelo Facebook, para saber como é que está a nossa transmissão pelo Facebook, já que pela Rádio Transmar 87,9 está normal, tá bom? Se você nos ouve também pelo aplicativo, também tá ok. Você que nos ouve pelo site da Rádio Transmar, www.transmarfm.com.br, também tá tudo certo. Apenas a nossa transmissão pelo Facebook é que a gente tem tido aí uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de configurar o nosso sistema para fazer essas transmissões. Eu espero que hoje aconteça tudo bem, tudo normalmente, que eu estou aqui conversando com o Romeu Mário Rodrigues. Tudo bom, Romeu? Alô, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite, né, por estar batendo papo com você aqui. E estou inteiramente à sua disposição para as perguntas. Romeu, a gente vai começar batendo um papo. Falei para o Romeu que normalmente a gente não faz pauta, né? A gente vem para a rádio para bater um papo e conforme as coisas vão acontecendo, o papo vai se desenrolando. E se você quiser participar do papo também, é só você entrar aí e mandar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu agradecimento, enfim, o que você quiser pelo nosso WhatsApp, 997279988 ou pelo Facebook. Eu vou começar esse bate-papo, Romeu, a gente estava conversando agora há pouco ali fora. Eu conheço o Romeu já há muitos e muitos anos, praticamente desde que eu nasci. Eu gostaria que o Romeu falasse um pouquinho, primeiro, sobre ele, né? Onde que ele nasceu? Romeu, onde você nasceu, Romeu? Eu vi você fazer uma postagem esses dias sobre uma casinha num sítio. Isso, perfeito. Eu nasci na Ilha do Cardoso, né, no sítio Andrade, né? Nasci lá no ano de 1947, né? Portanto, já estou aí com quase 74 anos. Vivi pouco dentro da Ilha do Cardoso, saí de lá ainda bem criança, né? E mudei da Ilha do Cardoso para Cananéia, que é o mesmo município, né? Então, aqui eu comecei toda uma vida para estudar, na verdade, né? Porque a gente jogava futebol, se destacava melhor tal, e o pessoal aqui em Cananéia nos deu o amparo total, né, para dar continuidade às nossas vidas. Então, hoje eu tenho, graças a Deus, pé no chão, que a gente chama, né, por conta desse auxílio que toda a comunidade cananense me deu, né, me apoia. E hoje eu sou um cara privilegiado por ter vários amigos, né, inclusive os pais do próprio Marcelo, no qual eu convivi com eles, né? Joguei bola junto com o Puí, né? A dona Maria Luísa, que me deu uma força para entrar na prefeitura. Na época eu trabalhei na prefeitura. Então, merecidamente eu queria agradecer essa família que sempre me ajudou, e hoje eu tenho a felicidade de ter contato com o Marcelo, né? Então, estou inteiramente aí para a gente conversar, bater papo, e quem quiser fazer algumas perguntas relativa à minha pessoa, pode ficar tranquilo que eu estou inteiramente à disposição. Ô, meu, eu falo para você que a gente não faz pauta, a gente não faz mesmo. Nenhuma das entrevistas que eu fiz na rádio, desde que a gente começou aqui, eu venho com alguma pauta, né? A gente, via de regra, eu converso alguma coisa por alto, assim, mas pauta mesmo a gente não faz. E você acaba falando aí dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, acaba na verdade, me pegando em calça curta aqui, né? Acaba me emocionando. Eu lembro do Romeu, quando o Romeu morava ali próximo ao Bezerra de Menezes, né, Romeu? Isso, perfeitamente. Ali o Romeu morava com seus pais. Gostaria que o Romeu falasse um pouquinho sobre os seus pais também, Romeu. Então, a vida dos meus pais, né, começou com uma certa dificuldade quando a gente veio para Cananéia, né? Quando veio para Cananéia, a gente não tinha nada aqui, né? Saímos lá do parque sem ter um auxílio, ter uma residência aqui. Então, a gente praticamente começou do zero, né, com dificuldades.
E até que meu pai começou a construir ali próximo do Bezerra do Menezes, como o Marcelo falou, né? E dali começou toda a nossa vida, né? Meu pai e minha mãe, meu pai era uma pessoa muito inteligente, embora, né, com uma certa dificuldade na verdade, todas as pessoas que moram difícil o acesso à escolaridade, né? Ele era um cara que nos deu educação e nos ajudou muito, né? Isso foi muito fácil para a gente dar continuidade à vida. Quando a gente tem bons pais, né? Seja pai, seja mãe. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso, Romeu. A gente deve valorizar e bastante os nossos pais enquanto eles estão ao nosso lado, né? Eu acho que pai e mãe estão aí sempre do nosso lado para nos ajudar, para nos amparar naquilo que a gente precisa. Falamos um pouquinho aí sobre o Romeu, morava no Cardoso, veio para Cananéia, morava ali próximo ao Bezerra. O Romeu foi muito amigo de uma pessoa também bastante conhecida, né, Romeu? Foi muita gente, mas você deve lembrar bastante de uma pessoa chamada Avelino. Avelino é uma pessoa meu ente querido irmão, né? Nós éramos só 2 irmãos, era eu e meu irmão Avelino. Avelino foi o alicerce da minha vida, na verdade, né? Porque ele que me encaminhou, ele deixou de estudar para mim continuar dando continuidade para mim estudar, quer dizer, ele era o carro-chefe da minha vida, na verdade, né? Então, e meus pais também, né? Embora ele já tivesse mais contato com as pessoas que moravam em Cananéia, e ele sempre me orientou para o bem, para que não andasse com más pessoas, né? Então, aquele conselho de pai, né? Ele fazia parte de irmão e pai, né? Por isso que eu tenho uma verdadeira consideração por ele, embora ele já tenha ido, né? Mas a gente tem essa lembrança muito fértil na cabeça da gente, né? Muito bem, tô falando do Avelino aqui, você deve estar pensando assim, pô, Marcelo conhece, né? O Romeu conheceu o Avelino. Eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Mas, na verdade, por questão do futebol, o Romeu jogava no Marataiama, o Avelino jogava no Marataiama também. O Romeu, se não me engano, era ponta esquerda ou meia esquerda. Ponta esquerda. Canhoto. Jogava futebol salão também. Eu lembro de uma partida de futebol de salão, Romeu. Você não vai lembrar, mas eu lembro de uma partida de futebol de salão, rapaz. O Romeu chutava tão forte, gente. E a bola de futebol de salão naquela época, Romeu, era uma pedra, lembra? Isso. Eram umas bolinhas pequenas, mas parecia um tijolo. Né? E tinha uma quadra de futebol de salão ali onde hoje é o prédio da prefeitura, o prédio do Obras. Lembra? Lembro. Atrás do escritório hoje ainda. Naquela... almoxarifado, né? Isso. Naquela época, inclusive, tinha um time de futebol de salão também de uma pessoa que você conhece, que é o Zé Eduardo. Do Rolói, de São Bernardo do Campo, o time. Eu sei que o Romeu deu naquela época a gente chamava uma bagaçada, mas um chute tão forte, quem estava no gol era João de Beca. Bateu no peito o João de Beca desmaiou. O Romeu talvez não lembre disso, mas a gente tem algumas lembranças de algumas coisas que aconteciam lá atrás. Falando um pouquinho de futebol, Romeu, você jogou futebol no Marataiama, depois teve o time do Milionários. Isso, eu tive uma passagem assim legal no futebol aqui em Cananéia. Foi o que me deu assim, foi o encaminhamento, né, de tudo, de poder ter bons amigos em Cananéia. Foi o futebol, na verdade, né? Então, porque depois o meu irmão prestou um teste no Palmeiras, né, e tal. Aí foi para lá, depois me levaram também lá para o São Paulo, né, na verdade. Eu fiz os testes, aí depois fiquei no Atlético de Curitiba, depois fui para Florianópolis, Figueirense. Aí depois tive uma contusão séria no joelho, tive praticamente uma fratura, né, no menisco. E aí encerrei o futebol, mas eu comecei a minha carreira aqui, no qual, né, eu devo muito às pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tomou conta de mim no futebol e que ele encaminhava tudo era o finado Todo Vale, né, que era uma pessoa que, na verdade, era
que mandava aprender, mandava soltar, né? Ele era o cara que sabia tudo e educou muita gente, não só a mim, né? Mas toda pessoa que vieram. Porque a maioria das pessoas que jogavam futebol no Marataiama eram aquelas pessoas que vinham do sítio, né? Sim. Com maior dificuldade. Então, chegava aqui, eles amparavam de todos os jeitos. Tinha o senhor Arnoldo Klink também, que gostava na época do futebol, né? E eu cheguei até a morar na casa do senhor Arnoldo, né? Morei na casa deles, eles tomavam conta, alimentavam a gente, né? E como eles tinham vários filhos, né? Então a gente se tornou amigos, né? Até hoje a gente tem um laço de amizade muito grande, tanto é que eu acabei praticamente entrando para a família Klink, né? Que eu casei com a filha dos Klink, lá, a Aníbal Klink, né? Esse pessoal foi um pessoal que me deu um respaldo de vida muito bom, né? Então, até hoje tem, assim, um carinho especial por todos, né? Só lembrando mais um pouquinho sobre a época de futebol, né? Você vê que é um bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com o Romeu Mário Rodrigues. Na época do futebol, teve um pessoal que jogou, inclusive há pouco tempo a gente acabou aí perdendo também mais uma das pessoas que participou do futebol. Infelizmente eu não pude trazer ele aqui na rádio, não deu tempo de conversar com ele, mas o Romeu com certeza conheceu também o Nelson Bagre. Nelson Bagre também fez parte da nossa história, né? Colega de trabalho, de futebol, colega de infância mesmo, né? A nossa infância era interligada com o futebol e a nossa vivência, né? Então, tenho vários amigos que já se foram, né? E que faziam parte dessa família, porque não era o esporte em si, mas era uma família. Um ajudava o outro em todos os aspectos, né? Então, e as pessoas mais velhas que jogavam já no time do Marataiama, as pessoas que mais ajudavam a gente. Citando um exemplo, assim, voltando a falar do próprio Puí, né? Que a turma tinha, além de você ter um respeito pelo cara, né? Tinha que ter, obedecer o que eles falavam para a gente. Não era, hoje em dia é muito difícil você conseguir a rédea de um adolescente, né? Mas antigamente era seguido à risca mesmo. E se bobear, se apanhava e apanhava bonito. Na verdade, o respeito antigamente era maior, né, Romeu? Com certeza. Não. A gente tinha um respeito pelas pessoas mais velhas que hoje, infelizmente, a gente não... Verdade. Não tem, assim, não por uma questão, mas é da evolução mesmo, né? A evolução, a gente vai, o acompanho fica quadrado, como os outros. Né? Verdade. Eu quero aproveitar aqui, já que eu estou falando dessas pessoas que jogaram futebol, não quero deixar de citar aqui uma pessoa que jogou também com o Romeu, foi o Fábio Veiga, jogava na época, o Eli era o goleiro, quem mais jogava? O Roberto Moraes também jogava, era zagueiro, quem jogava mais também era o Vico, né? Sim, Vico. O Vico também jogava, o Edson Batista Teixeira também jogava no mesmo time, o Toninho do Cartório tá aí também. Toninho, qualquer precisa vir aqui bater um papo, Toninho. O Joãozinho, já convidei o Joãozinho para vir aqui também. Né? Quem mais que tinha lá? Tem mais alguém? O Hugo jogava também? Tem o Toninho Pelé, né? Toninho Pelé também. Maduro. Maduro, né? Isso. Piscan também jogava. Piscan, Onésio, Pimpim, finado finado Pimpim, Onésio. Tinha boleiros de vários quilates, né? Como se fala. A gente tinha um timaço, tanto é que o Marataiama sempre foi um time super respeitado na região, né? Sim. Onde a gente estava... Eu quero só aproveitar aqui essa oportunidade que nós estamos batendo um papo aqui. Eu quero mandar um bom dia, eu quero que você mande um bom dia também para um ouvinte aqui, Romeu, que ele quer fazer uma pergunta para você. Já eu coloco o seu Muniz, Zé Muniz, lá no Morro São João. Conhece o seu Zé Muniz, Romeu? Zé Muniz do Morro São João, né? Isso. Ele tem uma pergunta para você aqui, já eu coloco a pergunta que ele fez, mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e explicar para vocês o seguinte. Teve uma pessoa que mandou para mim ontem, Romeu, ela não é de Canané. Quem é? Não conheço. Então, o objetivo, Romeu, dessa programação, desse bate-papo é justamente isso. Nós somos uma cidade histórica, certo? E como cidade histórica, a gente deve preservar não só, Romeu, os nossos valores, digamos assim, materiais, né? A praça, enfim, os centros históricos, mas eu acho que a gente tem a obrigação também de fazer o seguinte, de preservar
e de não deixar que o nome de pessoas como essas que nós citamos caiam no esquecimento. Eu acho que a rádio tem essa obrigação, eu acho que o próprio poder público tem essa obrigação também, de a gente valorizar o cananense, raiz, aquele que nasceu, que se criou aqui e que muitas vezes trabalhou para que algumas coisas chegassem no ponto onde estão. Eu acho que você deve ser talvez tenha acontecido com você, mas eu lembro de um tempo, Romeu, em que as pessoas trabalhavam na prefeitura, não estou me referindo a hoje, isso faz muito tempo, mas eu acho que o Romeu, você não passou por isso, ouviu falar, onde as pessoas trabalhavam sem receber. Eu estou mentindo, Romeu? Não, perfeitamente. A gente trabalhava e com o maior prazer mesmo, sem perder Verdade. um dia de trabalho, né? Por quê? Porque aquilo era, eu entendia dessa forma, além de você estar em contato com outras pessoas, já tinham conhecimento, e depois, se você trabalhava de graça, eles encaminhavam você para um trabalho, né, onde você vai ter um trabalho melhor, onde você tem uma condição de vida melhor, e até arrumar um emprego, porque foi assim, na verdade, que eu comecei o primeiro emprego em Canané que eu tive, foi justamente na prefeitura, né? Então, fui indicado por a dona, a mulher, como é a dona, na época era a dona Irene, né? Uma pessoa, mãe esqueci o nome do rapaz lá, o nome do professor, né? Professor... Dona Irene, é a Dona Irene que o Romeu tá falando. Lembrei também, rapaz. Rapaz, Romeu, acho que eu tô quase com a sua idade, hein, Romeu? A Dona Irene é a mãe do professor Fabinho. Fabinho, isso. Né? A Dona Irene trabalhou muitos anos na prefeitura. A Dona Irene, mãe do Fabinho e mãe do Gildo, que hoje trabalha na Miami. Perfeito. Ela morava nessa rua aqui, perto da rádio aqui. Morava aqui no Rocio. Dona Irene, Dona Ritinha, também trabalhava nessa época já. Gente, acreditem vocês ou não, nessa época as pessoas trabalhavam, inclusive, sem receber. Isso. Então, uma das soluções da rádio, nesse momento, desse bate-papo, dessas entrevistas, é lembrar dessas pessoas para que elas sejam também valorizadas pelo que fizeram. Deixa eu mandar um bom dia aqui, Romeu, para o pessoal que está nos ouvindo na Droga Viva, aqui na farmácia da Noeli, como as pessoas conhecem, é a Ana Flávia, a Drica, a Jaqueline, a Letícia e a Stephanie, e também para o Anderson. O Fábio Moaes está mandando um bom dia para a gente. Ele está nos ouvindo em São Paulo. Tá. Fábio Moaes, lá do seu Roberto Moaes. Seu Roberto Moaes. São João, está nos ouvindo lá em São Paulo. Legal. Aqui está aqui, estou adorando conhecer o seu Romeu. Seu Nelson, eu conheci. Seu Romeu, quem está mandando aqui é a Daisy Guides, que está nos ouvindo também. Vamos ver aqui a pergunta aqui do seu Zé Muniz. O seu Zé Muniz não fica bravo lá, não vai fazer minha pergunta. Vamos ver o que o seu Zé Muniz mandou aqui. Vamos ver. Só um segundo aqui, deixa eu liberar o áudio, porque senão você não vai ouvir aí, seu Zé. Isso aqui, cadê? Tá aqui. Cadê você, meu querido? Ô Marcelo, pergunta para o Romeu, o seu Zé Muniz. Na inauguração do estádio de registro Zé de Carvalho, nós jogamos contra o Romeu. Pergunta para ele se ele lembra, Takeshi, Sal, Fordini. Ele marcou um gol do meio de campo, nosso goleiro, até hoje, quando nós nos encontramos, ele pergunta para onde que Romeu enfiou aquela bola. Aonde é a Coruja Farinha, perdemos de 1-0, o Maratayama. Pergunta para Romeu se ele me conhece. Eu conheço muito o Romeu. Se ele lembra daquele tempo lá. E aí, seu Zé Muniz, bom dia. Romeu, você lembra desse jogo, Romeu? Então, perfeitamente, Zé. Eu recordo como se fosse hoje, né? Estou presente, assim. Eu lembro que, né, na inauguração do estádio de registro, né? Zé de Carvalho. Zé de Carvalho, no qual a gente fez esse jogo que você mencionou. E em registro eu tive vários contatos com as pessoas que jogavam bola, pessoal do Chá Ribeira, né? Camutinho, Oscar Pereira, enfim, nós tínhamos lá, tinha também um celeiro de grandes jogadores de futebol. E eu lá fiz uma amizade tão coesa, tão bonita, que hoje eu tenho vários amigos em registro, né? E tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar lá em registro. Depois que eu saí da prefeitura, eu fui trabalhar em registro lá no IBGE, tudo com cartucho, na verdade. Eles falavam cartucho que era... O pessoal indicava, né, quem estava ali, justamente para mim mudar para registro para jogar no RBBC, né? Eu fui campeão em registro 5 vezes pela Sabesp, né?
tenho várias faixas, troféus em casa. Foi um tempo, olha, o Marcelo está tentando me fazer eu chorar aqui, porque, olha, é muito difícil as boas amizades que eu fiz. Não aqui, só aqui em Cananéia, mas em Registro, em toda a região do Vale do Ribeira, eu tenho plena convicção que todo mundo falar o nome, jogou futebol, ele já sabe quem sou eu. Em Eldorado, em Registro, em Pariquera, que tem um celeiro de jogadores bons também, né? E olha, Iguape, principalmente, Iguape também era a nossa Primavera, tinha o Primavera e o 55, de Iguape davam uns jogos bons, né? Inclusive eu joguei no 55, eu, Carlito, Avelino, né? O pessoal, no tempo do Zé Juca, ele mandava buscar a gente, aqui o Fábio Veiga jogou lá junto com a gente. Então, para vocês terem noção, que nossas vidas, além de ser alegre, de ter esse conhecimento com o pessoal, a gente vive até hoje. Hoje eu vou a Registro muitas vezes, encontro lá um amigo, pronto, acabou as compras que a gente ia fazer com a mulher, eu acabo ficando por lá, sabe? Mas era muito gostoso mesmo de relembrar esse tempo. Tá, então, seu Zé Muniz, só pergunta, quem está conversando com a gente aqui, está nos ouvindo, é o Paulo Ricardo Ranai, mais conhecido como Ranai, né? Ninguém fala Paulo Ricardo, né? O Ranai está dizendo aqui, mestre Romeu sabe muito, é sempre um prazer conversar com ele, apareça no bar do Juca para prosear, Romeu. Belezinha, são 10 horas só no meu relógio, agora são 11 horas e 1 minutinho. Para você que não conhecia ou não conhece, eu estou batendo um papo aqui com o Romeu Mário Rodrigues, a gente está batendo um papo aqui, conversando um pouquinho sobre tudo, falamos um pouquinho aí sobre futebol, né? O Romeu falou agora há pouco sobre Carlito. O Carlito jogou uma época no gol, né, Romeu? Carlito jogou, mas na verdade ele foi até profissional. Isso. Né? Quando ele veio para Cananéia, né? De boxe também, né? De boxe, ele era um cara super inteligente, além de tudo, né? Ele era um cara muito amável, assim, ajudava muito próximo. Se tinha um problema, dificuldade, ele vinha e você conversava. É como se fosse um pai para a gente, né? Conversava muito, falava olha, o que está acontecendo. Muitas vezes, naquela época, não existia esse grande problema de drogas, né, e tal, mas que na cachaça o pessoal caía. Então, ele tirava o cara da cachaça mesmo, falava. Eu lembro de pessoas assim que estavam caminhando para um lado, ele pegava o cara. Como educou os filhos dele, né? Inclusive, você deve lembrar de alguma viagem que foi feita de Kombi e não voltaram, né? A Kombi quebrava direto. Quebrava direto, né? Porque na nossa época, no auge da nossa carreira, não tínhamos ônibus para viajar, nós andava de caminhão, de pau de arara mesmo. É verdade. Pau de arara. Eu lembro que a gente pegava aquela chuva no rosto lá e todo mundo satisfeito. Até o caminhão era de São Magário, né? Então esse caminhão ele era exclusivo para levar o futebol. Para o futebol. Muito bem, estamos conversando aí com o Romeu Mário Rodrigues, está sendo um prazer bater esse bate-papo aqui com o Romeu, inclusive relembrando algumas coisas aí do passado. Não vou falar muito sobre futebol com o Romeu agora, porque a semana que vem eu vou bater um papo com o Joãozinho da Electro. Lembra do Joãozinho? Esse é fera, mano. Então, semana que vem a gente vai bater um papo com o Joãozinho aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre futebol, com certeza ele vai lembrar de você também. Joãozinho, o pessoal falava Joãozinho da Electro, né? Na época ele trabalhava na Electro e ele morava em Itanhaém. Isso. Mas essa história o Joãozinho conta aqui, semana que vem a gente vai saber como é que ele veio parar em Cananéia, tá bom, João? Me aguarde aí sábado que vem, tá bom, Joãozinho? Romeu, uma outra atividade que você passou a desenvolver com o passar do tempo, você deu aulas. Isso, quando eu terminei a escola normal na época, né, eu fui privilegiado de trabalhar onde hoje é a prefeitura, o Grupo Martim Afonso de Souza. Né? Então, e quando eu comecei lá, eu era como se fosse um estagiário, substituto, né, na verdade. Então, a dona a mãe Dona Teodora, o nome dela, acho que ela fiquei lá substituindo e um belo dia sobrou uma classe, né? E eu acabei ficando nessa classe o ano todo. Isso foi bem proveitoso para mim, onde eu adquiri experiência em dar aula para criança, né, e tal. Mas foi muito muito proveitoso eu poder ter aprendido a dar aula, na verdade.
Deixa eu mandar um bom dia aqui também pro Tatá, da Peixaria do Pirata. Ele está nos ouvindo lá no... lá na Peixaria do Pirata. Ele sempre nos ouve aqui, tá sempre com o rádio ligado lá, tá mandando um bom dia para você aqui. O Romeu, com certeza você conhece, tá? E a Maria Fernanda Carvalho. Bom dia, Marcelo. Diga que estou agradecendo o seu Romeu por todo o trabalho de educação ambiental. A gente vai falar sobre isso agora, Maria Fernanda, que ele presta voluntariamente nas escolas. Bom dia, Maria Fernanda Carvalho. Conhece a Maria Fernanda, Romeu? Sim, conheço, uma excelente professora. Inclusive, eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-la, né? Ela está mandando aqui um bom dia, agradecendo os seus trabalhos. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho de educação ambiental, Romeu. Como é que começou tudo isso? Como é que você se envolveu nessa questão de ensinar as crianças em como se comportar em relação ao meio ambiente? Bom, então deixa eu iniciar para a turma entender direitinho. Sim. Como é que eu iniciei começou nessa tudo carreira. Então, quando eu entrei no Estado, no Parque Estadual do Cardoso, lá criou-se um quadro de funcionários para atender as pessoas que vinham visitar a Ilha do Cardoso. Até porque não existia a visita, era pesquisa. Quando o parque foi criado, foi exclusivamente criado para pesquisa. Não tínhamos visitação de turista, de escola, nada disso. É difícil era muito difícil. Você lembra? Porque mesmo amigo da gente não podia levar, entendeu? Aí, porque era uma coisa restrita para pesquisa. Então, o que aconteceu? Começaram a vir vários pesquisadores do mundo todo. A gente atendia pesquisador do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, daqui do Brasil, de várias universidades. Então, aconteceu o seguinte, como eu era nativo de lá, nasci lá, quem nasce no local conhece a sua casa. E tinha outro rapaz, o Carlinhos, né, Carlinhos Cordeiros, que é uma pessoa excelente para dar aula, e o outro meu amigo, Ilso, que era filho do Teteco, né, que também nasceu lá. Então, essas três pessoas eram funcionários do Estado. Eu também, né? Eu, o Carlinho e o Ilso. Aí, o que acontecia? Vinha um pesquisador trabalhar na Ilha do Cardoso, por exemplo, se ia lá pesquisar aves, né? Aí, quem pesquisava é um ornitólogo. Então, vinha um ornitólogo trabalhar na Ilha do Cardoso. Quem era indicado para acompanhá-lo? Era um de nós três, que morávamos lá, sabíamos, né? Então, um de nós três ia acompanhar essa pessoa. E esse pesquisador chegava a ficar até 20, 30 dias, um mês lá direto, fazendo a pesquisa dele. E esse acompanhamento quem fazia era nós. Só que nós éramos leigos, né? Leigos de entender nome científico, essas coisas. Só que após uma semana, o contato, convívio, você já tinha pegando jeito. Aí a gente foi trabalhando esse lado, assim, por exemplo, e vinha, às vezes, pessoas que não falavam a língua da gente, né? Eles tinham que se adequar àquilo. Aí você ia aprendendo e tal. Aí, quando o parque abriu para o turismo, que foi uma das coisas legais, né, que aconteceram, para o turismo e a educação ambiental, criou-se um quadro de monitores ambientais, no qual abriu um concurso, né, fez um curso, na verdade. Nós três fomos lá, fizemos o curso e nos enquadramos como educador ambiental, com esse conhecimento que a gente aprendeu dentro da ilha e com os pesquisadores. Aí outras pessoas que vieram também de fora, né, que eram os monitores e tal, que tem muita gente daqui, né, também, vieram reforçar o nosso conhecimento, né, porque a gente sabia muito, por exemplo, sobre uma determinada espécie, uma árvore, uma planta, um animal, né, mas não tinha aquele dom de saber ensinar. Só que vinha esses caras que prestaram concurso, são vários monitores, né, que nós temos assim, posso citar alguns, né, aliás, não quero citar nenhum, porque eu vou para não esquecer nenhum, porque todos são capacitados, todos são excelentes, né. Nós temos pessoas que são unânimes, são ao concurso, né, nesse trabalho. Então, todo o grupo de monitoria da Ilha do Cardoso, eu posso garantir a você e a qualquer pessoa que são totalmente capacitados para trabalhar em qualquer área de educação ambiental. Aí, então, comecei a trabalhar com educação ambiental. E foi aí que eu
me identifiquei melhor, porque você convivia com pessoas de toda a faixa etária. Você vivia com criança, vivia com adulto, vivia com todas as faixas etárias, né? E isso foi um grande aprendizado. Então, esse conhecimento que eu tenho, na verdade, é um conhecimento empírico, né? E que me resultou em toda essa facilidade. Hoje eu trabalho com universidades de todos os lugares do mundo, na verdade, né? A gente, não só do Brasil, né? E até faz uns 5, 6 meses, eu tive um reconhecimento pela Universidade de Araras. Quer falar sobre isso agora? De Araras, eu recebi o título, né, professor honoris causa, que foi um reconhecimento da universidade. Eu recebi também da Universidade de Ohio, dos Estados Unidos, um certificado, né, de agradecimento, né. Enfim, eu recebi vários, eu tenho mais de 18, eu acho que 18 certificados lá. Recebi não só o reconhecimento do pessoal aqui, mas de amigos. O Zezinho do Bar, quando ele foi vereador, foi o primeiro menção honrosa que eu recebi, né? E dali vieram outros, né? Infelizmente, eu tenho um bom contato e agradeço todo o pessoal, nativos, né, e turistas que moram em Canané e que procuram a gente. Olha, eu me sinto privilegiado, depois de 25 anos de rádio, estou até meio emocionado aqui, porque a gente já começou conversando, eu com o Romeu começamos conversando antes da entrevista ali fora, já falando um pouquinho sobre o passado, né? Aí você começa a lembrar de algumas coisas, vai ficando meio de coração mole, como o Romeu falou. Mas é um privilégio estar falando com o Romeu aqui. Você viu que foi uma pessoa simples, que saiu da Ilha do Cardoso há 67. Quantos anos, Romeu? Eu estou com 73. Né? Eu já dedurei a idade do Romeu aqui. Há 73 anos atrás, né, acabou vindo para Cananéia, passou por todas essas situações. Vocês, com certeza, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui, que vocês não tinham escutado ainda essa história da vida do Romeu. Tenho certeza, porque é uma coisa que já deveria ter sido feito. Esse reconhecimento civil recebeu um certificado de Ohio, recebeu um certificado de cidades no Brasil, fora do Brasil. Para marcar essa entrevista com o Romeu hoje, eu conversei com ele durante a semana. Ele falou: Marcelo, eu vou confirmar direitinho, porque hoje o Romeu estaria recebendo o Colégio Santa Cruz de São Paulo, também para fazer um encaminhamento a esses locais de visitação. A escola alterou a data de visita, então o Romeu pôde estar aqui hoje. Mas então eu acho que com isso, Romeu, com esse bate-papo, nem vou falar entrevista, esse bate-papo que a gente está tendo, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco mais de quem foi e quem é o Romeu Mário Rodrigues, né, para você que já conhece, para você que não conhece. E eu acho que nós temos a obrigação de reconhecermos essas pessoas, repito, que de alguma forma ajudam no crescimento da nossa cidade. Então, eu me sinto muito honrado e muito privilegiado com a sua presença aqui hoje, Romeu. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. É a segunda vez já que o Romeu bate um papo com a gente aqui na Rádio Transmar, sempre disposto a conversar, bater um papo, levar os seus conhecimentos para todos que nos ouvem. Hoje um bate-papo um pouco diferente, né? Um pouco maior, mais alongado, mas com informações talvez que vocês não tivessem ou não soubessem sobre a pessoa do Romeu. Romeu, eu quero falar um pouquinho também sobre esse livro aqui, né? O Dicionário O Caiçarês. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ele, porque agora eu quero perguntar para vocês sobre uma restauração que o Romeu e o Neyton estão fazendo ou fizeram no Tubarão, que fica aqui no museu em Cananéia. Gostaria que o Romeu falasse um pouquinho sobre essa restauração. Então, falando sobre a restauração, eu queria salientar primeiro o diretor de turismo hoje, o Oséias, né? O Oséias é o diretor de cultura. Cultura, então, desculpa. O Oséias, na verdade, é quem carregou todo esse desenvolvimento. Na verdade, por quê? O Tubarão, que está empalhado lá no museu, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, porque eu também fiz um curso de taxidermia, e quando esse tubarão chegou em 92, a gente foi requisitado para fazer a taxidermia do animal.
Então, justamente a pessoa que eu fiz o curso com ela no Museu de Santos, Dr. Medeiros, ele me convidou e eu participei da taxidermia desse tubarão. E como ele estava meio deteriorado, né, na verdade, e faltava alguma coisa para fazer uma restauração, eu primeiro fui na prefeitura, conversei com uma pessoa lá, que eu não vou citar o nome, mas foi muito indelicada comigo, na verdade, né? E depois eu quase desisti de pedir para fazer uma manutenção. Eu não estava pedindo nada demais, simplesmente para ajudar a manter esse animal, porque isso daí é um trabalho assim que é o segundo no mundo taxidermizado, né? Então, é uma relíquia para o município, para quem não conhece, né? Então, eu tive a oportunidade, depois mudou essa secretária da Cultura, eu fui lá, conversei com esse rapaz, né, com o seu Oséias. Esse cara prontamente, desculpe, o Oséias, né, prontamente já veio, já deu início e está lá, está pronto. Essa restauração se deve mais não a nós que fizemos, né, mas a pessoa que encaminhou tudo, que agilizou todo esse processo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Zé publicamente, porque eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas essa restauração se deu, né, porque o animal estava deteriorado. Hoje, vocês visitando, acho que está fechado lá, mas tendo a oportunidade de visitar, vocês vão ver que foi uma restauração excelente, com um rapaz que entende muito da parte da artes plásticas, né? E eu fiz a parte da arcada dentária, que era mais a parte da taxidermia, né? Então, nós dois trabalhamos junto, até eu nem conhecia o Neilton, né? Uma pessoa excelente, de grande capacidade na arte de fazer esse tipo de trabalho, né? E a gente restaurou esse tubarão, está lá para visitação, e a gente tem todos os dados, eu tenho todo o levantamento, porque eu gostaria também de citar que quando a gente fez esse tubarão, né, montou a taxidermia, não houve só um trabalho nosso, houve um trabalho da população. A população assim, nos ajudou muito, né? Eu até posso citar alguns voluntários, me desculpe os que não citarem, mas essas pessoas que ficam bem marcadas. O Toninho, que ele é agrimensor, né, acho que trabalha coisa, o Arthurzinho, o Arthur Bolognese. Então, tem muitas pessoas que ficaram envolvidas nisso, e não está citado nisso, na verdade, né? Acho que é falta de a gente poder, e essa oportunidade eu tive hoje de estar falando aqui, né? De estar registrando, porque às vezes não é um trabalho só, é um trabalho em conjunto, a gente precisa repassar essas informações para os outros, para quem não acha, fui eu que fiz. Não é assim que funciona. A gente trabalha, mas em comum acordo, voluntariado, né? Eu quero aproveitar aqui, o Romeu citou aí o seu Arthur Bolognese, mandar um parabéns para o seu Arthur Bolognese, que esses dias fez aniversário, semana passada, se não me engano, fez 90 anos, Romeu. Meu Deus, é o Arthurzinho, filho dele, esse rapaz que ajudou lá. Isso, Tá, o Arthurzinho não está morando mais hoje em Carané, a Maria Fernanda Carvalho está agradecendo aqui, a Oriana está mandando um bom dia, o Dica... Conhece a Oriana também, né? Quem não conhece a Oriana? Quem não conhece? Amiga de bingo? Quem não conhece a Oriana, né? O Dicate mandou uma pergunta aqui também, mandou um áudio. Dicate, vou colocar o seu áudio no ar aqui, vamos ver o que você mandou aqui. Dicate, bom dia, Dicate. Ô Marcelo, bom dia. Aproveita e manda um abraço pro Romeu, que eu tive uma grande oportunidade de trabalhar na Ilha do Cardoso, fazendo estágio, né, na minha época, e aprendi muita coisa até com ele ali, então eu fico contente ter ele na rádio aí, né, explicando um pouco mais aí das suas carreiras, na verdade, das suas trajetórias aí, né. Parabéns a ele aí, um abraço. Dicate conhece também, né? Ô, Dicate, meu chegado, esse é meu Dicate, amigo, né? Dicate é o homem da linguiça, Dicate. Bom dia. Dicate é polivalente, ele faz tudo. Então amanhã nós estamos conversando aqui, hein, Dicate? Eu te espero amanhã aqui de manhã, hein? Deixa eu mandar um outro bom dia aqui, que eu não posso esquecer. Com certeza o Romeu também vai lembrar. Quero mandar bom dia, Marcelo. Estou ouvindo a rádio e a entrevista do Romeu.
Lembro muito dele. Eu não vou citar aqui o nome, você vai lembrar, Romeu. Na época que morava aqui em Cananéia, eu ia assistir os jogos no campinho ao lado do cemitério, que é o campo do Marataiama, né? E o Romeu jogava muito. Grande abraço, bom final de semana. Quem mandou esse bom dia para você, Romeu? Tá morando em Cananéia agora? É a Clélia Santos. Na verdade, Clélia, filha do seu José Bernardes. Lembra do José Bernardes, não? Rapaz, eu dei Da Caixa Econômica Estadual? Zé Bernardes, é o filho dele, o Zé Bernardes, né? Eu dei aula para ele na quarta série, né? No Zé Bernardes. A Clélia é filha do seu Zé Bernardes. É filha do seu Zé Bernardes, irmã do Zé Tales. Isso, eu conheci muito Zé Tales, conheci a mãe dele e tal. O Zé Tales era uma pessoa... Eu dei aula para o Zé Tales, né? Então, no quarto ano, chama quarta série, hoje é quarta série. Quarta série. A Clélia mora, inclusive, tá morando em Cananéia, Romeu, na casa onde eles moraram a vida inteira, na esquina do Bar do Miguel ali. Bar do Miguel, o assíduo frequentador do Miguel. Então, rapaz, eu ia brincar ali, Clélia, com o Zé Tales. O Zé Tales tinha naquela época um Autorama e ele tinha um joguinho que chamava Forte Apache. Era de índio, e tinha os índios e tinha lá os mocinhos. A gente ia brincar de Forte Apache. A gente tinha bem naquele corredorzinho que tem na frente da casa ali do seu Zé Bernardes, na esquina do Bar do Miguel. Boas lembranças nesse bate-papo aqui com o Romeu. Quem mais está mandando bom dia aqui? Amigo do seu pai, né? Estou emocionada. Pois é. Não tem uma vez que o seu Romeu me veja e não me cumprimente. Muito bonzinho. Mande um grande abraço para ele. Quem está mandando esse abraço é a minha esposa Érica, Romeu. Érica, a recíproca igual é verdadeira, filha. Vocês, sempre que a gente, quando eu a conheci, quando a gente conhece as pessoas, a gente já vê uma luz, né, na pessoa, sabe que é gente boa. Então, eu reconheço dessa forma, né? Muito bem, tá? Então, Érica, um bom dia do Romeu para você também. A Laís, filha da Valdete. Conhece a Laís, filha da Valdete? Meu, cara. E o esposo da Valdete, conhece? Não conheço esse pessoal. Não conhece esse pessoal aí? Brincadeira mesmo. Então, já que você não conhece esse pessoal, eles estão mandando um bom dia. Manda um beijo pro meu padrinho, Romeu, por favor. Não, mas aí esse pessoal é o concurso mesmo. Esse pessoal é... Tanto é que a Laís é a minha afilhada do coração, né? Ela sabe a estima que eu tenho por ela e pelo Lair, né? E a Valdete, que são pessoas excelentes. São os meus... seria o centro do meu coração, eu declaro assim, né? Porque as pessoas fazem parte da minha família, né? Eu vou falar uma coisa para você, viu, Lair? Não sei se você está ouvindo aí, Valdete, Laís, mas eu acho difícil você encontrar o Romeu numa entrevista dessa nos próximos 100 anos. Tomara que tenha, viu? Mas essa aqui vai ficar para a história. Inclusive, a gente está transmitindo pelo Facebook, as imagens vão estar lá para você conferir, porque pessoas como o Romeu têm que ficar na memória, no coração das pessoas e na história do município de Cananéia. Por isso que a gente está começando a fazer esse tipo de bate-papo com as pessoas que, de uma forma ou de outra, acrescentam para o nosso município. Quero aproveitar também, já que o Romeu falou, ela está mandando aqui um abraço de novo para o Romeu, obrigado pelo reconhecimento. O Romeu, a Maria Fernanda Carvalho faz um excelente trabalho também. Eu reconheço também, como o Romeu falou, da Maria Fernanda, o excelente trabalho feito pela professora Maria Fernanda Carvalho. Isso, essa menina, ela se inteirou diretamente nos trabalhos que ela faz, eu sei os trabalhos que ela faz, acompanho, né? É um trabalho excelente, uma menina voltada para as pessoas, na verdade. Não é um trabalho simples de fazer, né? E ela sabe disso, né? Mas que está tudo envolvido, né? Nessa questão da educação, e ela faz muito bem, né? Eu tenho o privilégio tive o privilégio de conhecê-la, né? E tenho 11 horas e 23 minutos, você está ouvindo um bate-papo informal aqui. Eu sou Marcelo Guimarães, do meu lado eu tenho o Romeu Mário Rodrigues, conhecido como Romeu, Romeuzinho. As pessoas, cada um conhece o Romeu de uma forma. Para você que não o conhecia, é só você dar uma olhadinha aí no Facebook. Depois você pode ir na página da TV, procura aí, TV Transmar, tá? No Facebook, TV Transmar. Esse nosso bate-papo, inclusive com as imagens, você vai poder conferir lá na TV Transmar, tá bom? No próximo final de semana eu vou estar batendo um papo aqui com o Joãozinho da Electro, o Joãozinho como você queira, né? Como você conheça. No próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã. Romeu, vamos falar um pouquinho sobre o livro
o Dicionário Caiçares. Aliás, ele já autografou para mim aqui o livro. Cadê? Tá aqui dentro. Tá bom? Colocou algumas palavras aqui para que eu procure depois aqui no dicionário. Ao meu grande amigo Marcelo, sei que você é um abedecado e dianho. Tomara que nunca tenha um cóstico em sua vida e de sua família. Tinguaço abraço do Caiçara Romeu, dia 24/7/2021. Muito obrigado, Romeu, pela dedicatória, pelo livro. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre o dicionário O Caiçarês. Então, eu vou começar a falar como eu comecei a escrever esse livro. Eu inclusive, tenho um agradecimento nesse livro à pessoa que me iniciou a trabalhar nesse livro. Eu não tinha nem noção de que um dia eu escrevi um livro, mas quando eu trabalhava na ilha, vieram vários pesquisadores e veio uma menina, né, uma moça, fazer uma pesquisa sobre a comunidade e tal. Então, ela veio, ela era de uma faculdade, acho que do Rio, veio para cá para fazer esse trabalho. E que como sempre, eu acompanhava os pesquisadores. Aí eu fiquei, né, acompanhando, mostrando as comunidades que tinha a Ilha do Cardoso e tal. E, na época, a gente ficava alojado lá na Ilha do Cardoso. Aí, à tardinha, ela falou, seu Romeu, o nome dela depois eu vou citar o nome dela, a Gislene, falou, seu Romeu, eu vou dar um pulo aqui na prainha ali, dar um mergulho, final de tarde, aquele calor. Aí eu falei, filha, você não quer que eu acompanhe você e tal? Não, eu vou aqui e já volto rápido. Mas você sabe que Cananéia, quando é tardinha, tem aquele sol bonito, de repente dá aquela escurecida assim e vem aquele aguaceiro que a gente chama, né? Aí foi o que aconteceu. De repente, eu fui lá dar uma olhada para ver se estava tudo normal. Aí atravessei a ponte, quando estou indo, assim, caminhando para lá, começou a chover. E ela já vinha correndo de lá da praia. Aí eu parei e falei, aí aconteceu? Não, eu saí de lá porque eu perguntei para um cara, né, aqui, acho que deve ser amigo do senhor, depois eu descobri quem era, que era o meu amigo Daniel, né, lá da ilha. Ela encontrou com ele e perguntou para ele, será que vai chover? Aí ele falou, não, vai só dar uma pararaca. Aí ela não falou nada e voltou, mas ela pensou que ele tinha xingado ela, né? Aí ela falou, não, filha, ele te informou que vai dar uma chuva, uma pararaca, uma borrasqueira, né? Vai chuva fina e rápida, né? E ela entendeu que ele tinha xingado ela. Aí, a partir daí, mesmo veio na cabeça e falei, tem tanta terminologia caiçara que meus pais conversavam e você não entendia nada que eles falavam, né? Porque era tudo assim, do jeito que está no dicionário. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a coletar, bater papo com as pessoas da faixa etária do meu pai e também da minha mãe. E as palavras que eu achava que não existia, eu anotava e traduzia. Então, ela me perguntou, mas como é que o senhor sabe que ele falou isso? Eu falei, sei porque eu estou anotando. É mesmo? Aí eu falei, inclusive, eu tenho tudo anotado num caderno, né, num caderno de brochura, naquela época a gente falava, e eu posso mostrar para você. Não, então eu quero ver. Aí eu trouxe o caderno, dei para ela. Ela falou, eu posso dar uma olhada mais detalhada? Eu falei, pode. Entreguei o caderno para ela. Ela levou esse caderno para São Paulo. Passou uma semana, ela voltou para terminar o trabalho. Ela falou, Romeu, o senhor está com o dicionário pronto. Dicionário Caiçara, pronto. Porque eu vi direitinho. Aí ela colocou, não sei o nome direito, assim, fala prelo, acho que é para iniciar, para publicar, né? Aí trouxe prontinho para mim. Aí eu fiquei com aquela dificuldade, não tinha recursos financeiros, né, para lançar livro e tal. Aí ela ainda foi muito gentil, falou, se o senhor não tiver dinheiro para publicar, eu levo, né, eu consigo lá um patrocínio e tal. Aí eu deixei quieto. Quando chego em casa, eu estava... Você veja como que é essa história de vida da gente. Tinha, na frente da minha casa, que era a casa de um alemão chamado... de um alemão que ele tinha querendo vender a casa. Ele estava querendo vender a casa.
Então ele falou, Romeu, se alguém interessado, você bota uma plaquinha aí, pode vender que eu te dou um troco aí. Eu falei, tá bom. Aí coloquei uma plaquinha na casa lá, vende-se, na frente da minha casa, né? Aí, de repente, eu estava e parou um casal lá. Aí eu falei, quem que quer essa pessoa? Não, sabe o que é? Eu estava querendo comprar uma casa aqui em Cananéia. Tudo bem, o cara está vendendo essa casa aqui, mas ele está morando lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, então. Aí eu falei, se quiser, eu passo contato, telefone, você entra em contato com ele. Passou de semana, esse rapaz veio, que tinha comprado a casa. Gozado, né? Então, eu não conhecia quem era, voltou, conversou, eles muito, a esposa e ele, muito amáveis, muito alegres. Falei, eu ganhei um vizinho bom aí, né? Aí, ele falou, semana que vem eu venho, faço um churrasco, vamos fazer um churrasco, o senhor já está convidado. Falei, opa, vamos comer essa carninha lá. Conclusão, aí chegou, quando ele voltou, a gente começou a conversar, bater papo e tal. Aí ele falou assim, falou para mim, Romeu, você faz o quê em Cananéia? Eu falei, eu trabalho no parque, na Ilha do Cardoso. E você faz o quê? Eu falei, eu tenho uma gráfica. Sabe quando você cai do céu certinho na mão? Tem uma gráfica. Dinheiro, apareceu o dono de gráfica. Aí a menina, que é muito simpática, né, a esposa dele, falou, Romeu, eu falei, por quê? Você tem alguma coisa para ele? Eu falei, não, eu tenho um livro que já está no prelo para ser lançado. Aí eles levaram, publicaram, me cobraram R$1, né? E deu continuidade. Já está na 3ª edição esse livro, né, esse dicionário. Depois eu fui descobrir que esse rapaz era neto da titia Lucília, irmã da minha mãe. Você vê que como o mundo, né, dava. Mas muito legal. O mundo deu voltas, mas deu voltas a seu favor, né? A meu favor. Que bom. Que bom. Bom, são 11 horas e 31 minutinhos. Eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês que estão nos ouvindo, de todas vocês que estão nos ouvindo. Obrigado mesmo por ter nos ouvido hoje pelo 87,9, é a rádio. Você pode também nos ouvir pelo nosso aplicativo na Play Store. Baixe lá, tem o aplicativo da Rádio Transmar FM. Tem também o site www.transmarfm.com.br. Você pode ouvir a rádio também pelo site. Hoje a gente é ouvido em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. E você pode também ouvir e ver essa entrevista pela TV Transmar. Tá? Essa TV Transmar também já faz anos que estava aguardada, esperando o momento certo de aparecer. Era para ter aparecido ano passado, mas aí infelizmente veio a pandemia, então devagarzinho a gente está colocando esse projeto em prática, que tem por objetivo levar até você essa informação, esse conhecimento dessas pessoas que de alguma forma ajudam no desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Romeu, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na Rádio Transmar mais uma vez, hoje também com a TV Transmar. Quero agradecer demais essa oportunidade de estar conversando com você e poder estar registrando esse momento e deixar para frente, né, para o futuro, para que as pessoas possam também estar acompanhando como foi a sua vida, a sua trajetória, ou um pouco da sua vida, da sua trajetória aqui em Cananéia. Romeu, obrigado mais uma vez. Fica aí o espaço aberto e o microfone aberto para que você faça suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui para que a gente pudesse bater esse bate-papo. Então, Marcelo, você rápido na minha conclusão, mas eu só queria agradecer a você pelo convite, né, pelo seu trabalho que você desenvolve aqui em Cananéia com muito êxito, né, com muita vontade, né. Eu conheci você, como você falou, né, criança ainda, e por essa desenvoltura que você conseguiu a montar aqui em Cananéia um meio de comunicação tão especial que você não só eleva, mas dá muito orgulho de estar falando com você, né, de saber que você, mais uma vez eu queria citar, um bom filho é filho de bons pais, né? Então você está de parabéns. E eu estarei sempre à disposição que você precisar de mim, que eu possa ajudá-lo, na verdade, você é que ajuda a comunidade, não a gente, mas estarei inteiramente à sua disposição. Muito obrigado.
Belezinha, então? 11 horas e 54 minutos. Obrigado pelas palavras. Romeu, a recíproca é verdadeira. Eu também gosto muito e respeito muito o Romeu desde o primeiro dia que o conheci. Ele sabe disso nos jogos que acompanhei várias vezes no Marataema, depois do seu trabalho como professor, o seu trabalho agora voltado para a área ambiental, que o Romeu tem ainda muitos anos de vida, com muita saúde e sucesso, Romeu, para você, para nós, para todo mundo, se Deus assim permitir, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença, Romeu. Valeu, um abraço e até a próxima. Não sai daí não, que a gente já volta já com a programação normal aqui da Rádio Transmar FM, tá bom? Não sai daí não.